Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Oi, Isa, saudades. Fala, Brunão! Tudo bem? Chegou a nossa entrevistada de hoje, Ana Becker. Tudo bem? Ô, Bruno, entendeu como é que entra? Você fez certinho. E aí, Ana, você tá bem? Oiê! Tudo bem, e Tudo bem? você? Tudo jóia? Então, deixa o pessoal entrar aqui enquanto isso a gente vai fazendo. Fala, Nelson, boa noite. Nelson, aqui é o pessoal do Rio de Janeiro, já está aqui assistindo. Tudo bem? Aí, companheiro, Ó, o boa Paulo noite, tudo entrou. bem? O Senti Paulo uma entrou. pressão agora que o Paulo tá na live. O Rafael, nosso convidado, ó, já entraram aqui, o nosso convidado do marketing, Rafael, grande abraço. Entrou o Bruno vai fazer com a gente uma live amanhã, né? O Bruno vai falar de ciências contábeis e atuariais, o Rafael vai falar de marketing, aqui, ó, vai ter bastante gente, hein, legal. Então, entrou uma... Quem que entrou aí com o sobrenome Becker? A senhora minha mãe que está na Sua sala me mãe? assistindo. Qual que é o Minha mãe nome está na dela? sala. Qual Dona que é o nome? Silvia. Oi, dona Silvia. Silvia. Tudo bem? Boa noite para a senhora. Tudo bem com a senhora? Ela está lá na sala assistindo. Ah, é? Então tá, que legal. Então, vamos lá. Vamos. Deixa eu abaixar o som aqui. Gente, boa noite a todos. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer a Ana pela presença em mais uma live, na live de número 45. Nossa Senhora. Uau. E muito obrigado, então, em nome do Singular, em nome do Ângulo, mais uma vez obrigado. A Ana sempre participa dos encontros de informações profissionais para falar de gerontologia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ana, a Imagina. Ana foi nossa aluna no Colégio Singular de São Bernardo e ela se formou no ano de 2008. E, Ana, quando a gente... Você sabe que eu, inclusive, faço muito isso, é hábito de professor, sobretudo nós que damos aula assim no terceiro ano, no cursinho, e a gente pergunta para os alunos, pô, que carreira que você vai seguir, que faculdade você vai fazer? Eu nunca vi alguém responder gerontologia. E eu Pois é. confesso que eu ouvi falar de gerontologia com você mesmo no encontro de informação profissional, onde a gente conversou bastante. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é assim, Ana, como você quis, por quê, como foi o processo para você resolver fazer gerontologia? Conta que eu estou curiosíssimo. Bom, primeiro, obrigada por ter me convidado. Toda vez que eu faço qualquer coisa com singular, me dá um coração quentinho, assim. Foram muitos anos de colégio singular. Já faz muito Gostoso, né? tempo que eu saí. Pois é, não, e tenho muitos amigos ainda dessa época. E é muito doida a minha história com a Geronto, porque quando, assim, eu sempre falo que eu acho meio pretensioso a gente dar para um jovem, para um adolescente, a escolha, né? Tipo, o que você vai fazer pro resto da sua vida com 16 anos, né? Adolescente tá com hormônio demais para escolher alguma coisa definitiva. E eu era essa adolescente também, meio perdida. Por muitos anos eu fiz teatro. E eu gostava muito dessa parte. Mas, assim, viver de arte no Brasil não é uma coisa fácil. Não é uma coisa palpável e financeiramente é mais complicado, né? E aí eu sempre pensei em carreiras alternativas. E eu sempre gostei muito de gente. Porque eu falo muito, eu gosto muito de falar e eu gosto muito de gente. E eu queria trabalhar com gente. E aí a minha carreira possível era psicologia. E aí eu lembro, olha que loucura, do encontro de profissões, minha mãe tá aqui, ela vai lembrar dessa história. No encontro de profissões de 2007, eu estava no segundo ano, Uhum. tinha alguém panfletando sobre os cursos da USP Leste, que era um campus novo da USP, que na época tinha 3 anos só. 2007 a USP Leste tinha 3 anos.
E aí minha mãe pegou e falou, tipo, Ana, olha que legal esse curso de gerontologia. Aí eu falei, ai mãe, credo, cuidar de velho, coisa chata. Não, não, isso não é pra minha vida, não. Aí beleza, então pronto, passou. Isso foi em 2007. Aí 2008, aquela pressão de escolha, né? Aí eu falei, bom, vou ser psicóloga e tal. Só que assim, eu falo muito pra ficar no consultório ouvindo as pessoas e não falar, né? Eu gosto da interação com as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar as carreiras possíveis. E aí, assim, a gerontologia é uma área multidisciplinar. E aí o curso, em 2008, formou a primeira turma no Brasil. Foi o 4º ano da primeira turma de gerontologia no Brasil, na USP. E aí era um curso que, assim, era da área da saúde, e eu gostava da área da saúde, mas eu era meio fresca demais para pôr a mão na massa. Eu gostava muito da parte social, de gente, de ajudar as pessoas e tal. E eu sempre me dei bem com os idosos, assim, né? Grande parte da minha infância, quem ficava comigo era meu avô e tal. E, enfim, sempre me dei bem com velhinhos. Eu falei, acho que pode ser uma boa, né? E eu ainda lembro que quando eu escolhi a gerontologia, né? Eu lembro que no Singular de São Bernardo, na quadra, tinha aqueles dias que tinham lá as pastinhas de vestibulares. Nem sei se ainda tem isso, talvez tenha, né? Tem. Plantão SOV, que se Então, chama. isso, SOV, exatamente, eu esqueci o nome, também faz muitos anos, né? Minha memória não é tão Tá boa assim. perdoada, Trabalho tá com perdoada. idoso, mas a minha memória não é das melhores. Uhum. E aí no SOV ninguém sabia me falar, assim, tipo, absolutamente ninguém. E o curso até então só tinha na USP. Eu falei, bom, vou prestar a FUVEST de geronto e eu presto as particulares de psicologia. E sei lá, as outras públicas também vou prestando psicologia. E aí eu lembro que um dia eu cheguei mais cedo no colégio, porque eu ia de carona, eu cheguei, tipo, sei lá, 6h30, e aí tinha fixado lá num cartaz os novos cursos da Federal de São Carlos, e tinha gerontologia. E aí eu liguei pra minha mãe, assim, desesperada, às 6h40 da manhã. Mãe, tem geronto em outra universidade. E aí escolhi esse curso. Passei nas 2 universidades, passei na USP e na UFSCar, em 2009. E fui fazer o curso na USP, assim. Muito porque, né, então, falei, mas basicamente porque eu sempre fui muito curiosa e gostei de aprender muitas coisas. E a Geronto era uma carreira que ia me dar o contato com pessoas, a possibilidade de ajudar as pessoas, que é uma coisa que é muito minha, assim, de propósito de vida. E era um curso que eu ia aprender sobre muita coisa. E aí foi isso que me levou, assim. E me conta uma coisa. O que faz o gerontólogo? Pois é, eu sou perguntada por isso desde 2008, mais ou menos. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. E é assim, envelhecimento não é só quando a gente fica velho, né? No momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo, né? Uma pessoa de 18 anos, Nossa. ela é mais nova do que uma pessoa de 28, né? E, na verdade, a questão da velhice é uma questão de tempo, né? Eu até brinco que eu tenho uma prima, que até foi sua aluna no passado, no Singular, ano retrasado, que a gente tem 10 anos de diferença. Talvez ela me ache velha, né? Eu acho ela muito nova, mas ela não é, enfim, questões de referencial. E o gerontólogo, ele é responsável por cuidar da qualidade de vida e da gestão do envelhecimento. Então, é uma carreira que ela é multiprofissional, então ela não é só da área da saúde. Nos catálogos dos vestibulares, ela entra na área da saúde, mas ela é multi, não é... Tanto que a gente não tem anatomia, essas coisas, mão na massa, tal. A gente entende de saúde, mas não põe a mão na massa. E a gente faz gestão do envelhecimento. Então, assim, como as pessoas envelhecem melhor, gestão de lugares que trabalham com o idoso, enfim, gestão de políticas públicas, tudo para dar qualidade de vida para a pessoa que está envelhecendo, assim. Então, tanto para mim, quanto para você, quanto para minha tia-avó, assim, é para todo mundo. Eu tenho muita pergunta para te fazer, então. E qual é a diferença? Claro que a gente já percebeu já uma diferença nítida, mas essencialmente, qual é a diferença entre um gerontólogo e um geriatra? Porque o geriatra é médico. Sim, o geriatra é médico, aí ele faz medicina, faz clínica médica e a residência é de geriatria, né? E ele é especializado na saúde da pessoa idosa, né? Da pessoa que está envelhecendo.
né? Então ele é como se fosse fazendo uma comparação assim, como se fosse o pediatra. O pediatra ele não entende de tudo da criança, o geriatra ele Uhum. entende de tudo do idoso. Idosa. O Uhum. gerontólogo, ele é uma pessoa que ele cuida das outras áreas além da saúde, né? E a profissão, ela foi pensada, quando o curso ele nasceu lá na USP Leste em 2005, se eu não me engano, 2005 ou 2006, acho que foi 2005. Ele foi 2005. pensado, 2005, 2005. eu sempre me confundo. Eu ia falar que eu sou de humanas e que eu não sei fazer conta, mas você foi meu professor de matemática, então eu acho que eu fico com vergonha de expor Não, não, publicamente a 2005. minha inabilidade de fazer conta. Mas o curso ele foi pensado para ser um curso que consegue conversar com as diferentes áreas que atendem o idoso. Porque assim, quando você, e todo mundo que tem uma pessoa idosa na família, provavelmente já passou pela situação de que o idoso ele tem um médico, que sei lá, é o cardiologista, aí ele tem um fisioterapeuta, aí ele tem tipo um psicólogo, aí tem o dentista, e cada um vai fragmentando o cuidado. Na verdade, assim, Uhum. isso é uma coisa comum na nossa vida, né? As especialidades, elas foram sendo criadas e elas fragmentaram o cuidado. E aí o gerontólogo nasce com essa função de juntar tudo e conseguir conversar com tudo, né? Então a gente consegue conversar com o médico, a gente consegue conversar com o fisioterapeuta, porque a gente aprende todas essas coisas na faculdade. Ana, uma curiosidade. A- Hum. o curso de gerontologia fica em qual departamento da USP? Na USP Leste, que Não, é mas longe. assim, mas algum departamento específico Não. é um. A USP Tá. Leste, ela foi criada para ser um campus diferente da USP. Então, assim, lá não tem departamento, lá você tem um ciclo básico nos primeiros anos, então os 10, 11 cursos que tem no USP Leste, no primeiro ano você estuda com gente de todos os cursos, assim, então eu tinha aula com o pessoal de marketing, de obstetrícia, de lazer e turismo, Entendi. É de, uma concepção enfim, diferente. Bom, isso, e não tem é, departamento. por isso que me surgiu essa pergunta. Ué, mas será que qual departamento que é, né? Escuta, uma outra pergunta. Você falou que o gerontólogo ele trabalha com diversas áreas. Bom, Uhum, uma óbvia é com geriatra. Vamos ver. Uma óbvia é com geriatra, certo? Vocês devem ter um sim, contato próximo. Com psicólogo também. uhum, Nutricionista também. também. Provavelmente assistente social. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Então você faz um meio de campo aí. Isso, assim, a ideia do gerontólogo é fazer a gestão do cuidado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu algumas vezes, de amigos meus virem me perguntar, assim. Então, por exemplo, a avó de um amigo teve um AVC e vai voltar para casa. E aí ela vai voltar para casa sem andar, ela vai estar lá meio paralisada, ela vai estar de sonda e a família está completamente perdida, não sabe o que fazer. O gerontólogo é essa pessoa que vai lá e fala: ó, você precisa fazer isso, é bom fazer aquilo, você tem que providenciar uma fono, você tem que providenciar uma nutricionista, você tem que providenciar tal equipe e fazer a gestão desse cuidado. É a pessoa que fica no meio ali, intermediando, de fato, esse meio de campo que você falou, de todas as áreas. Tá, então entendi. Agora, vamos falar. Porque o que a gente, como é uma carreira que muita gente não conhece, então Uhum. isso daí vai ter uma série de perguntas. Então, gente, vamos fazer o seguinte: vocês podem já começar a fazer perguntas aí, e eu vou organizar as perguntas e vou passar para a Ana. Tudo bem? Aí eu vou dando uma ajeitada para pôr uma certa sequência aqui. Mas enquanto isso, eu, eu queria fazer uma pergunta. Tá bom. E qual é o local aonde que um gerontólogo trabalha? Ele tem clínica particular, ele tem hospital, tem uma empresa? Como é que é? Em qualquer lugar que atenda o idoso. Então, assim, conheço, tem, por exemplo, um lugar que contrata muito gerontólogo é a Prevent Senior, né, o convênio. E aí, na Prevent Ah, Senior, é, legal. a Bem Prevent é o pensado. lugar onde mais tem gerontóloga, tanto que assim,
é muito comum, você pergunta para a avó, né, a avó de uma amiga minha, o que você faz? Eu sou gerontóloga. Eu passei com uma gerontóloga lá no Santa Maggiore, na Prevent Senior. E Uhum. lá, os gerontólogos, eles fazem, vou dar um exemplo de lá e depois eu falo do mercado. Mas lá, como é um plano de saúde, o gerontólogo está em muitos lugares. Então, o gerontólogo está fazendo avaliação pré-cirúrgica, dando as indicações cirúrgicas para a família, de cuidados e tal. O gerontólogo está cuidando da hospitalidade do hospital, né, dos hospitais deles. Também está fazendo gestão de casos junto com os médicos, discutindo caso, discutindo conduta. Está na parte administrativa, porque a gente tem um braço de gestão muito forte na graduação, porque Ah, que somos legal. gestores. Mas também pode ter uma clínica particular. Então, por exemplo, uma coisa que o gerontólogo pode fazer é dar treino de memória. Então, por exemplo, uma pessoa que está com alguma demência ou está com doença de Alzheimer, o gerontólogo dá treino cognitivo para essa pessoa para Hum. ajudar aí a não perder tanto a memória. Ou mesmo para quem não está comprometido, dar esse treino aí, não só para memória, né, mas para cognição de um modo geral, né? A gente pode trabalhar também supervisionando equipes de cuidadores. Essa foi uma coisa que eu já fiz, já trabalhei com cuidadores. Eu Ah, é era, eu, verdade. eu, eu cuidava de uma equipe de cuidadores de idosos que a gente, acho que travou. Não, eu tô te ouvindo, tá Travou, indo. travou. Tá, beleza. Então, aí eu fazia o plano de cuidado. Conheço muitas pessoas que foram para consultoria. Então, por exemplo, Hum. uma clínica ou um hospital ou algum lugar que quer adaptar o lugar para receber, para ser mais assim, amigável para o idoso. Ou então, gente que está trabalhando em clínicas de repouso também, fazendo tanto a gestão da clínica quanto a gestão dos casos, enfim. Como a área é muito ampla e a formação é muito ampla, a nossa atuação é muito ampla, só que as pessoas não conhecem o gerontólogo. Então a gente Não, está se mostrando. vamos até aproveitar que o Paulo está assistindo a live, viu, Paulo? Vê se contrata um gerontólogo para o singular. Porque, porque a média de Uhum. idade dos professores subiu, inclusive a minha. Inclusive a minha. Ah, muito interessante. Agora, conta para mim uma coisa. O gerontólogo tem algum conselho regional, alguma coisa assim? Ainda Algum não, a registro oficial? gente, mais ou menos. Existe uma Associação Brasileira de Gerontologia, que é a ABG, e a gente ainda, né, a profissão existe aí oficialmente desde 2009, que tem gerontólogos formados, né? Quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de formar a primeira Fala turma, primeiro. desde 2000, desde 2009 a gente tenta a aprovação e a regulamentação da profissão no Congresso, mas assim, isso ainda não foi votado. Então, opa, o celular tá caindo. Então, assim, a gente ainda não tem um conselho, mas a gente tem a Associação Brasileira, que é como se fosse um conselho, que é quem dá as diretrizes para a gente, assim. Então, de faixa salarial, de condutas, enfim, todas as dúvidas que a gente tem, é eles que a gente recorre. Deixa. Por favor, a gente está falando tanto de idoso, de idoso, de idoso. Ô, Ana, afinal, pergunta meio. Como, quando que uma pessoa é considerada idoso? Como que é esse parâmetro? Até porque nós vamos assim em banco, fila para idoso, estacionamento de shopping, lugar reservado para idoso. Mas afinal, quando é que nós nos tornamos idosos? E sabe por que eu faço essa pergunta? Eu fui uma vez ao Bradesco e tinha lá uma fila para idoso, né? Uhum. Uma fila especial para idoso. Levanta o senhor, quando ele é chamado na vez dele, o cara magro, extremamente musculoso, com uma camiseta de um triatlo. De fato, ele deveria ter. Só que, se você olhando para ele estava muito melhor que uma molecada que estava sentado. Mas afinal, o que é um idoso? Como é que se define o idoso? A partir de que idade se torna idoso? Isso daí é uma coisa meio maluca.
Pela lei, pelas nossas leis brasileiras, a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos, né? Isso no Brasil. Em alguns Uhul! países europeus, por exemplo, porque você já pode parar na vaga do idoso. Já, daqui a pouco eu não vou mais pagar ônibus também. Isso não, é vantagens, assim, ou mesmo Ah, a Zona lógico. Azul você não paga, né? Se você tem o cartão de idoso. Boa. Mas no Brasil, você pode ir lá atrás do seu cartão para parar o carro. No Brasil é considerado idoso a pessoa a partir de 60 anos, mas em alguns países, por exemplo, na Europa, é a partir dos 65. Isso por quê? Porque os países europeus, eles passaram pela transição demográfica, e isso eu lembro que eu estudei em geografia no colégio, né? Essa coisa de inverter a pirâmide e tal, antes da gente. Então, no Brasil, a gente tinha enfim, as pessoas, elas morriam muito mais cedo, né? É. E com o passar dos anos, a gente foi vivendo mais, a gente foi investindo aí na saúde, saneamento básico, tal, medicina, e as pessoas foram vivendo mais. Então, mas é considerada idosa a pessoa de 60 anos. Mas assim, eu conheço muitas pessoas de 60 anos que estão super bem. Você, por exemplo, você corre, você está trabalhando, está super ativo, mas pela lei você é considerado idoso. É uma É, idade. bacana. E por falar em lei, vocês por acaso têm alguma matéria ou alguma matéria de direito sobre direito de idoso no curso? Ah, também tem. Sim, tem. A gente Ah, tem tanto o direito do idoso quanto direitos, na verdade, políticas públicas e direito. A gente tem. Então, a gente aprende sobre todas as políticas públicas que tem. Então, desde a Constituição Federal, o que a Constituição Federal fala sobre idoso, até as políticas mais específicas, né? E aí, enfim, dentro de cada estado, cada município, a gente tem coisas específicas, né, que vão falar aí sobre o idoso, né? Então, por exemplo, eu sei que aqui em São Bernardo, as pessoas que se aposentam, elas podem já andar de ônibus de graça. Você não precisa ser idoso, você só precisa ser aposentado. Então, se hum. aposentou com 50 anos, né? Porque as leis, elas mudam aí de acordo com o local, cidade e tal. Mas a gente tem, e a gente estuda direito e políticas públicas, assim. Então, a gente, de fato, quando eu falo que é um curso muito legal, porque ele é muito amplo e você aprende muita coisa, é porque, de fato, assim, então, no mesmo período você está tendo fundamentos biológicos e está lá aprendendo sobre o sistema cardiovascular, está tendo direito e está tendo nutrição, sabe? É muito legal. Olha que legal. E ó, vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação. Uhum. O gerontólogo é uma profissão recente no Brasil. Como que é, se é que existe, esse mesmo profissional em outros países? Existe? Existe. A gerontologia, enquanto profissão, ela já existia na Europa e nos Estados Unidos há alguns anos, e chegou no Brasil em 2005. E o gerontólogo, ele tem esse papel justamente de unir os cuidados, assim. Tem alguns países que o gerontólogo, ele tem um foco mais para a saúde. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, quando o curso da UFSCar surgiu, né, em 2009, que foi o primeiro ano da UFSCar, o curso de geronto era muito voltado para a saúde. Era muito mais voltado para a parte de cuidado de saúde. E o curso da USP era Tá. mais multidisciplinar. Hoje já mudou um pouco, assim, pelo que eu sei. Mas nos outros países é muito assim. Tem alguns lugares, por exemplo, eu fiz intercâmbio para Portugal e lá eu estudei gerontologia social. E lá o foco é Ah, muito mais política pública, muito mais ambiente familiar, uma pegada mais de assistente social, assim, para fazer uma entendi. comparação, sabe? Então, depende muito, assim, e depende muito da sua atuação também, né? É, do que você gosta e você vai indo para a área que você tem mais afeição. Se, agora, é, você pensando assim, né? O gerontólogo em Portugal, como você falou, lá Portugal já é um país mais idoso. Existe mais, a Europa de uma maneira geral, né? O Uhum. campo de trabalho lá na Europa, porque eu estou me preparando para a próxima pergunta. O campo do gerontólogo lá na Europa é bem amplo, tem bastante gerontólogo, tem bastante mercado de trabalho? Mais ou menos. Nos Estados Unidos, um pouco mais.
Na Europa depende muito do lugar, mas assim, são lugares que culturalmente já tem uma cultura de respeitar e cuidar mais do idoso, que é uma coisa que a gente aqui no Brasil está aprendendo, né? Aham. O Brasil por muitos anos foi um país de jovens. Então, lá fora, as pessoas elas estão muito mais acostumadas a conviver com os idosos, enfim. E aí os campos de trabalho são mais ou menos os mesmos que são possíveis aqui no Brasil, né? E são os mesmos que tem lá fora. Só que muitas vezes com uma visibilidade um pouco maior, assim. E, e ainda por fazer essa comparação, lugares onde que tem mais idosos ainda que a Europa, no caso do Japão. No Japão, lá eu acho até eu acho até que o Japão até tem problemas sociais, porque eu tenho lido bastante a respeito que Uhum. muitos idosos chegam a ser abandonados em casa, porque o pessoal trabalha fora e trabalha longe. Existe uma atuação forte do gerontólogo lá no Japão? Você tem notícia disso? Eu lembro que uma professora nossa da faculdade, que é a professora Andréia Lopes, lá da USP Leste, ela passou um tempo no Japão fazendo pesquisa. Ela é antropóloga e ela foi para lá fazer pesquisa. E lá existe uma questão cultural onde o idoso é, de fato, uma pessoa muito valorizada. E lá também, muitos dos idosos, justamente porque as pessoas vão saindo de casa, lá é muito comum as casas de repouso, né? Que aqui no Brasil a gente chamava de asilo, mas a gente já não usa mais esse nome, né? A gente usa instituição de longa permanência ou casa de repouso mesmo. E lá é muito comum ter esses lugares ou moradias compartilhadas. E aí os gerontólogos e todos os profissionais que atendem o idoso vão focados no cuidado desses idosos, assim, porque o Japão, algumas cidades japonesas por muitos anos ganharam aí o título de cidades com mais centenários no mundo. Então, eles de fato sabem cuidar do idoso como ninguém. Eu fiquei chocado uma vez que eu li uma reportagem que uma faixa etária que aumentou a criminalidade no Japão foi em torno de pessoas de 70 anos, 65, 70 anos. Mas era assim, Uhum. furto. O, mas o roubo era assim, o crime era assim, ele furtava uma bicicleta, ia para a delegacia e se entregava e falava, furtei uma bicicleta. Aí ele ia preso. Mas por quê? A prisão do Japão é tão boa que eles ficavam lá no lugar, sociabilizando, eles tinham casa, comida de graça. Eu falei, meu Deus do céu, mas que coisa mais maluca. Né? Eu falei. Então eu fiquei pensando, nossa, não sei se isso é bom ou é ruim, porque por fato é bom, porque os presídios do Japão, do japonês realmente devem ser bons. Mas é triste essa situação. A Marcela fez um comentário aqui também, ó. A Sim. Marcela é gerontóloga, minha Ah, colega de é? turma da faculdade, trabalha no Prevent Sênior. Ah, é? Que legal, Marcela. Bem-vinda à nossa live. Centros Dias no Japão também é muito. Opa! Centros Dia no Japão também é muito forte. Recentemente, a USP Leste fechou o contrato para utilizar algumas técnicas dos Centros Dia de lá. Olha aqui, Centros Só Dias, o para que falar o que seria? é um É centro-dia. isso. Tem um termo que a gente não gosta de usar, a gente gerontóloga da coceira, mas eu vou usar para exemplificar, que é como se fosse uma creche, mas não é uma creche, porque idoso não é criança, né? Mas é um Aham. lugar que o idoso vai, por exemplo, você trabalha e a sua mãe mora com você. E ela não gosta de ficar sozinha, não quer ficar sozinha, ou tá com algum problema e é perigoso ela ficar sozinha em casa. Você leva ela de manhã para o centro-dia, ela passa o dia lá, convivendo com as pessoas, socializando, faz as refeições, enfim, faz todas as coisas dela lá. No fim do dia você busca ela e ela dorme na sua casa. E esse é um modelo muito comum, principalmente na Europa e no Japão também. Até agradeço a Marcela por ter me lembrado. E que aqui no Brasil a gente está começando, assim, sabe? Uhum. Tem alguns lugares que chamam de creche para idoso, a gente não gosta, principalmente porque essa comparação de que idoso vira criança é um mito da velhice que a gente combate aí diariamente, todo Uhum. gerontólogo fala muito sobre isso. E, enfim, os centros dias, eles são estratégias muito boas para você que não quer, por exemplo, ter um cuidador na sua casa para cuidar aí da sua mãe, do seu pai, mas quer que ele se entretenha e não fique o dia inteiro assistindo TV. E no Japão, eles têm muitos centros dias, porque às vezes a família leva o idoso, né? Tem gente só à noite em casa, e aí a Marcela falou isso da parceria.
e a gente está começando a trazer as técnicas para o Brasil, que eles usam lá. Porque uma coisa que é importante para o idoso é o convívio social com as pessoas e ficar, porque eu acho isso uma coisa muito importante. Inclusive, eu acho que muitos deles estão sofrendo nessa quarentena porque ficam meio isolados, né? Isso é um problema. Sim. Agora, também, você acredita, da mesma maneira que os centros-dia, você acha então que isso daqui vai surgir cada vez mais no Brasil? A tendência é essa. Deixa eu fazer uma comparação. Por exemplo, casas de repouso. Com o envelhecimento da população, estão se abrindo mais casas de repouso. Isso eu acho que vai ser uma tendência. Concorda? Sim. Então, sim, esses centros-dias também? Também. Principalmente porque, assim, quem já cuidou de um idoso em casa sabe o quão custoso é em termos de dinheiro, que é caro você manter um idoso com toda uma equipe em casa, e muitas vezes, psicologicamente para a família também é muito difícil, porque tem toda uma questão de aceitar que a pessoa está doente, que está dependente, enfim. Então, assim, muitas vezes você terceirizar o cuidado, então, ou para um centro-dia, ou para uma casa de repouso, para uma instituição, é um jeito melhor de você cuidar, né? A gente ainda tem uma crença, enquanto sociedade, isso, né, no Brasil, de que se você coloca o seu idoso, seu pai, sua mãe, seu avô, numa casa de repouso, você está abandonando ele, mas não é isso. Muitas vezes você está dando o melhor cuidado que você pode, porque você não tem estrutura na sua casa. Você não vai ter estrutura para manter uma equipe multidisciplinar, ou então todos os profissionais que precisam para fazer reabilitação e tal. Então, assim, a tendência com a gente envelhecendo, né, com o envelhecimento da população que a gente já está vivendo, é que tenham mais centros-dia e que tenham mais instituições de longa permanência. Porque as pessoas elas vão precisar cuidar desses idosos e nem todo mundo vai conseguir cuidar em casa, né? Olha, você sabe que foi bom você ter falado isso para mim também, viu? Porque realmente dá essa sensação mesmo. Eu não sei se as clínicas de repouso hoje têm mais estrutura, tem mais atividades, nós estamos entendendo mais o processo, então esse mito, como você falou, está caindo. Muito bem. Quando você falou interação entre área, eu esqueci de perguntar de uma. Arquitetura. Porque, veja, vamos pensar numa coisa. Nós estamos envelhecendo. Então, por exemplo, nós estamos todos envelhecendo. Então, a casa já deve ter uma certa estrutura. Então, eu vou dar um exemplo. Idoso morar em casa com escada, eu já acho meio preocupante. É perigoso. A questão de banheiro colocar... Como é que chama? As barras. Barras para segurar. Tá. As barras de apoio. Então você vê, isso eu falo porque eu coloquei isso no apartamento do meu pai. Eu quero que o meu pai more em apartamento justamente para ele não ter que subir escada e segurança, evidentemente. Sim. A arquitetura, você tem notícia, você sabe dizer se a arquitetura também ela está moldando as construções se preparando para uma população mais idosa? Olha, eu não sei se eles estão se preparando, mas eu sei que nós, enquanto gerontólogos, conseguimos dar essa assessoria, né? Eu até brinco, eu e minha mãe, a gente está pensando em fazer uma obra aqui em casa, e a gente vai pôr o piso, e aí eu falei para ela assim, ela fica brava comigo, né? De tipo, mãe, não vamos pôr um piso daqueles pisos frios que são... como que fala? Aquele piso mais liso, né? Sei. Você vai ficar bem velhinha, você pode cair, quebrar o fêmur, vai dar ruim, a gente não pode ter esse tipo de piso, tem que ser um piso pra você não cair e tal, porque são coisas, tadinha da minha mãe, ela não tá tão velhinha assim. Dona Silvia! Né? Expondo aqui a Dona Silvia, coitada, tadinha dela. Coitada, não, ela não tá Silvia, muito velhinha, pô. Mas um dia ela vai ficar bem velhinha, e se a gente coloca um piso que é muito liso no banheiro, a chance dela cair é gigantesca. Né? Ou mesmo morar numa casa com escada, assim, é muito comum, assim, e muitas vezes eu conheço avós de amigos, né, que sobe no telhado, que sobe na escada, que sobe no banquinho para pegar um negócio na prateleira e cai, e aí, isso é muito delicado,
né? Tem que ter barra de apoio, sim, porque muitas vezes, quando a gente está tomando banho, a água quente faz a nossa pressão cair, né? A gente pode ficar tonto, todos nós, em qualquer idade. Quando você é idoso, se você cai, às vezes você não consegue levantar, né? Eu lembro que um tio-avô meu, que faleceu no ano passado, uma vez ele me contou que ele caiu e ele não conseguia levantar. Então ele foi engatinhando do quarto até a sala, porque ele conseguia apoiar no sofá para levantar, porque ele estava sozinho em casa, né? E isso é muito comum. Então eu acho Nossa. que os arquitetos, os prédios, enfim, tem que começar a pensar nisso. A gente não tem uma cidade acessível para o idoso. A gente não tem calçadas boas para o idoso. Por isso que tem tanto idoso que cai na rua, que se machuca na rua, né? É muito comum isso, assim. Então, a gente precisa começar a se preparar enquanto sociedade para isso. Aliás, isso daí vai ser. Eu vou fazer essa pergunta mais para frente. E eu estou notando Uhum. também, Ana, não sei se é uma tendência disso daí. Então por exemplo, nós vimos aqui uma série de áreas que o gerontólogo ele trabalha junto. Então agora nós estamos vendo arquitetura. Ainda na arquitetura, eu estava lá nos Estados Unidos, eu reparei que não vi no Brasil ainda, mas no Brasil eu vi vários e vários prédios. Prédios específicos para idosos, com apartamentos pequenos, com porta larga para poder entrar, elevadores largos. E esse prédio tinha refeitório, como refeição por quilo, tinha fisioterapia, tinha médico de plantão. Eu falei, pô, eu gostei desse negócio. Eu não conheço isso no Brasil. Você acredita, ou você tem também notícia de que as construtoras já estão pensando em algo do tipo? Existem alguns condomínios para idosos, eu sei que no interior de São Paulo tem, assim, que são casinhas, por exemplo, casal de idosos, os filhos saíram de casa, né, papapá, querem ir para um lugar mais seguro, onde vão ter atividade, onde vão conseguir socializar, mas ainda querem manter a privacidade. Então, Tá. existem condomínios, vilas para idosos, assim. Não são muitas, são poucas. Não sei na cidade de São Paulo, talvez tenha, né? São Paulo é muito grande, mas eu sei que no interior já tem isso. E eu acho que é uma coisa que é muito palpável, porque a gente vai precisar, né? Porque por mais que você tenha uma rede de apoio e tal, chega um momento, muitas vezes, que ou você coloca alguém para morar junto com o seu idoso, para cuidar dele ali ao longo do dia, ou você traz ele para junto de você, né? E às vezes ele quer manter a privacidade dele, é um ser humano como todos nós que queremos a nossa privacidade, né? Então é muito comum isso, essa tendência, né? Eu acho que se tiver algum investidor imobiliário ouvindo a nossa É. live, invistam em moradias para idosos. Você sabe que eu já estava pensando nisso enquanto você estava falando. Falei, pô, puta boa ideia, né? E você, por falar em investimento, você sabe que é uma coisa, olha que interessante. Eu esqueci o nome do programa, mas é na CBN, é o sábado às 9 horas da manhã. Que é um Uhum. programa típico com Kalash, né? Com um programa Sim, típico, isso, né? Pô, eu acho interessante. E quem comandava a âncora desse programa era a Mara Luque, e ela falava justamente para finanças dos idosos e da poupança que nós temos que ter para enfrentar justamente essa fase da vida, né? Porque sim, acaba sendo tendo custos adicionais, né? sim, sim. Aliás, é outra coisa, finança para idoso, outra coisa aqui que a gente tem que ver. Muito bem, eu queria mudar um pouquinho o foco do nosso papo. Vamos falar Uhum. de envelhecimento, nosso envelhecimento. Muito bem. Uhum. Você, que sugestão que você dá? Olha a pergunta. Que sugestão que você dá para a gente dos nossos. Então vamos dividir em duas partes. Que sugestão que você dá para a gente que a gente tem que ter uma atenção que talvez a gente faça até errado, vamos ver se para cuidar dos nossos pais e avós. O que você tem a dizer? Eu acho que assim, uma das minhas atuações também já foi dar aula para cuidadores de idosos, né? E aí eu sempre falava que Ah, a regra para envelhecer era tipo comer direitinho, dormir direitinho e fazer exercício,
né? Eu sempre brinco que é isso. Eu acho que é cuidar dessas partes mesmo, assim, de alimentação e qualidade de vida, né? Que é o que a gente faz ou deveria fazer com a gente mesmo, né? Então, cuidar da nossa saúde física, mas também cuidar da saúde mental dos nossos idosos. Porque eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que essa pandemia, de alguma maneira, mostrou pra gente como é difícil você ficar em casa sozinho, né? Principalmente para quem mora sozinho, ficar trancado em casa sozinho, né? Pensa quantos idosos que moram sozinhos, que só recebem visita no fim de semana, ou que não gostam de sair sozinhos, têm medo. Então, assim, de ter esse cuidado, essa atenção, de fato olhar para eles e entender o idoso, eu acho que isso é muito importante, como um ser humano, né? Às vezes a gente olha para o Claro, idoso como o idoso, né? Não, ele é um ser humano como eu, como você. A única diferença entre ele e a gente é que ele viveu mais anos do que a gente, né? Ele ainda tem as vontades dele, ele ainda tem a personalidade dele, os desejos dele, tudo, né? E muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado, né? Acaba esquecendo disso, porque a gente se preocupa com ele, né? Então, sei lá, seu pai, por exemplo, às vezes ele não quer um cuidador em casa, mas você insiste que tenha lá alguém para ficar junto com ele, porque você tem medo que ele fique sozinho. Mas ele tem a privacidade dele. Às vezes ele, né, precisa ser ouvido, perguntar para ele o que ele quer. E cuidar da saúde dos idosos, assim, que é consultas de rotina, monitorar para ver se tem alguma coisa errada, né? Então, se você sabe que a pessoa tem um padrão, então, por exemplo, seu pai, ele sempre foi muito bravo e de repente, do nada, ele ficou muito bonzinho, talvez tenha alguma coisa aí que é bom investigar, né? Mudanças muito bruscas, chamam a nossa atenção. porque meu pai tá meio esquecido. Ele tá meio esquecido há uns 70 anos que ele tá meio esquecido. Então, não mudou Eu nada. entendo. E me conta uma coisa, você falou, vamos falar de uma coisa importante. Vamos dividir a parte da saúde física e saúde mental. A saúde física, claro, os cuidados, mas a saúde mental é uma coisa que a gente não conversa muito. Então, por exemplo, que exercício a gente pode fazer com os nossos avós, pais, para ele exercitar a memória? E me ocorreu essa pergunta porque eu estava conversando com uma dona da banca do jornal, ao lado aqui do Cursinho de Santo André, e ela falou que a maior parte da venda daqueles livros de colorir são para idosos. Sim, Né? sim. Então, ajuda a gente assim, orienta a gente também como o que um gerontólogo faz para ajudar na memória dos idosos. A gente faz exercícios que ajudam aí na memória, na atenção, na linguagem. Então, assim, o livro de colorir muitas vezes é interessante para eles, porque aí tem várias cores e tal, né? De pintar, é um passatempo, mas palavra cruzada é uma coisa boa, porque exercita a memória. Jogo da memória mesmo, assim, e aí jogos da memória específicos. Existem alguns jogos hoje no mercado já direcionados para os idosos. Se eu não me engano, a Estrela tem acho que uns 3 ou 4 jogos que são voltados para pessoas mais velhas. Você né? tá de brincadeira? A Juro, Estrela? juro. Acho que sim. Acho que é Estrela. Tenho quase certeza que sim. Eu não tenho esses jogos, eu gosto muito de jogos. Eu tô para comprar esses jogos faz muitos anos e não comprei ainda. Mas são alguns jogos de memória que não são infantilizados, né? Porque esse que é um grande risco. Você vai comprar um jogo da memória, ele é de bichinho, né? Aí tem os bichinhos fofinhos, assim. É uma pessoa idosa, ela pode achar aquilo meio bobo, né? Porque é infantil. Né? Do mesmo jeito que se a gente fosse jogar um jogo da memória, eu ia falar, tipo, nossa, é de dinossauro, sei lá. Então, coisas adaptadas. Existem marcas no mercado hoje que são adaptadas para a memória do idoso. E aí, assim, dá para fazer exercícios de memória. Sudoku é bom, o Paulo tá perguntando aqui. Sudoku é bom também, para quem gosta de números, né? Não é meu caso. Você é uma senhora que faz palavras cruzadas porque eu não gosto de número. Com todo respeito, né? Só pra deixar claro, você me convida pra fazer a live, eu falo mal dos números. Não, que é isso. Mas assim, de acordo com o que a pessoa gosta, né? Então, por exemplo, eu já dei treino de memória para uma senhora que ela tinha Alzheimer
e ela gostava muito ela era muito religiosa. Então eu fiz um jogo da memória de santos. Eu mostrava uma foto. Qual santo é esse? Ah, é o São Francisco. Boa, é o São Francisco. Ah, e esse santo? Ah, é o Santo Antônio, Nossa. né? Trazer coisas aí que tragam a memória da pessoa. Olhar álbum de foto que tenha fotos da família para a pessoa tentar lembrar daquele fato, contar a história, etc e tal. Enfim, tudo isso pode ajudar. Mas eu acho problema de memória do idoso, eu acho assim é a coisa mais penosa que tem para mim. Agora, por quê? Tem alguma explicação para pessoas que chegam a 90, quase 100 anos de idade e estão completamente lúcidos? E outras pessoas, até com menos idade, já tem problema de memória. Varia de. Tem alguma coisa assim que o exercício. Então, deixa eu reformular minha pergunta. Para eu manter uma memória boa quando eu for idoso, o que eu tenho que fazer antes? Dá uma dica que eu preciso passar para o Marcel isso aqui. É ter a reserva cognitiva que a gente fala, né? Ah, ó, minha mãe tá falando aqui que são os jogos Academia da Mente da Estrela. Obrigada, mãe. Eu vou anotar, dona Ter... Silvia. O aniversário do Marcel tá são... chegando, eu vou dar para ele. Boa. Mas tem a reserva cognitiva, né? Tanto que assim, existem alguns estudos que falam que quanto maior a escolaridade, menor o risco de ter doença de Alzheimer. Mas assim, já conheci tipo, pessoas que têm livre docência e que têm Alzheimer, né? Então, não significa que você não vai ter. Mas Mas quanto a mais você probabilidade. exercita, é menor, é menor, é menor. E quanto mais você exercita o seu cérebro a fazer coisas diferentes, você vai criando novas sinapses, né? Porque a gente tem as sinapses, e quando a gente faz coisas diferentes, a gente faz outras sinapses. Então, por exemplo, da sua casa para ir até o cursinho de Santo André, você faz automático. Se eu te perguntar o que aconteceu de novo no caminho, você talvez não saiba me dizer, porque a gente faz no automático. Então, muda de caminho, né? Muda as coisas de lugar, assim, para você. Porque muitas vezes a gente bota no automático e o nosso cérebro se acostuma. E aí a gente não pensa mais. Quanto mais a gente exercita e faz coisas diferentes, então pode ser leitura, pode ser jogo, pode ser, sei lá, qualquer coisa que você gostar de fazer, receitas, escrever receitas, fazer um caderno de receita, qualquer coisa que você goste de fazer e te exercite, te tire aí da sua rotina, do seu lugar confortável aí de hábitos, isso vai criando novas reservas, novas conexões no cérebro e te dá uma reserva maior para caso você tenha uma perda de memória no futuro. E a prática de esporte? A gente costuma brincar que não existe nada que a atividade física não seja boa, né? A atividade física ela é boa em qualquer situação, assim, né? Ela ajuda a gente a ter reservas musculares, né? Porque o nosso corpo ela ajuda a gente a ter, a melhorar os nossos sistemas do corpo, e ela também ajuda na nossa cognição, né? Enfim, melhora o nosso cérebro e também a nossa memória. Então, a atividade física, ela ajuda também na memória. Então, não é só levar um monte de palavra cruzada pro seu avô e deixar ele fazendo as palavras cruzadas, né? Ele também precisa dar uma volta, precisa andar um pouco, nem que seja andar no jardim, assim. Agora, na pandemia, o avô de uma colega minha, ele ficava dando volta na casa, porque ele fazia caminhada todos os dias, e ele estava dentro do apartamento, e ele dava, tipo, acho que 10 voltas no apartamento todos os dias. Ele punha o tênis de caminhada e ficava fazendo a caminhada, assim, né? Não, é porque uma coisa que eu acho interessante, que a gente estava falando assim de políticas públicas para idoso praticar esporte e ter uma atividade física, você pode reparar que de uns 10 anos para cá, 10, até um pouquinho mais, mas que uns 10 anos em média para cá, as praças já estão tendo local de prática de esporte para idoso. Né? Então é comum você ver. Eu moro em frente a um parque, eu sou um privilegiado por causa disso, mas eu vejo às 6 horas da manhã a população de idoso no meu parque é muito legal.
depois vão todos para a COP, porque a COP é o lugar que tem a maior... Não, sério, a COP que tem o maior idoso por metro quadrado do Brasil é a COP. Aliás, é onde eu faço É a compra, COP. então eu posso falar. Não, você pode reparar, então não tem problema, né? E o que mais a gente pode... Então nós fizemos assim, né? A primeira pergunta foi como que a gente pode olhar e ajudar os idosos? E nós, olhando para nós, o que a gente poderia começar a fazer para retardar todo esse processo de envelhecimento e nós termos um envelhecimento saudável? Oi, acho que travou. Oi, travou, né? Então a pergunta é a seguinte: a primeira parte do papo anterior era como é que a gente deveria preparar para ajudar os nossos idosos. Então você deu várias orientações. E a gente? Oi, travou agora. Oi, E a gente? melhorou? Como Tá me vendo? se Tá. você tivesse que... Eu tô, tá ótimo. A gente tem que falar assim para adolescente ou para alguém assim, olha, se você fizer isso, vai refletir lá na frente. É muito... Exatamente. E o que mais que a gente faz de errado na nossa juventude que vai alterar lá na frente? Na minha opinião, a gente faz tudo errado na juventude, né? Nenhum jovem costuma acertar muito, mas assim, não, tô brincando. Eu acho que assim, a gente precisa ter a clareza de que a gente constrói a nossa velhice. Cada dia que a gente passa, cada dia que você não faz o exercício, é um dia a menos que você está cuidando do seu corpo para a velhice. Eu acho que muita gente tem medo de envelhecer porque tem medo de ficar dependente, de ficar doente. Mas assim, nós somos o que a gente vai construir lá na frente, né? Então, sei lá, se você fuma muito, se você é sedentário, se você não cuida do seu corpo, se você come muito errado, isso tudo vai refletir lá na frente, né? Uma hora a conta chega. Mas assim, também tem muita gente que, sei lá, eu costumo dar o exemplo dos Rolling Stones, sabe? Tipo assim, os caras usaram muitas drogas e eles estão melhores do que a gente. Assim, o Mick Jagger fez uma cirurgia de válvula e 10 dias depois estava rebolando, assim, né? Tem exceções, claro. Mas a gente é o reflexo do que a gente vai vivendo. Então, quanto mais, assim, todos os excessos são ruins. Né? Se você vive a sua vida moderadamente, se você quer beber socialmente, ok, se você quer, enfim, ter alguns dias de preguiça, um tempo de sedentarismo, ok, mas pensa que uma hora a conta chega, né? Então a gente precisa olhar para isso e entender que a gente não vive só o hoje, né? Se você quer 100 anos, com 20 e poucos, você tem que fazer por onde? Tá travando? Travou, mas voltou. Tá. E fala, qual que é a perspectiva? A gente falou de bastante coisa, mas e qual que você acha, pondo tudo isso na mesa, qual que é a perspectiva, que, na sua opinião, da carreira do gerontólogo no futuro, dado que a nossa população está cada vez mais velha? Você ouviu minha pergunta? Oi. A minha pergunta você falou assim, qual é a perspectiva? Perspectiva da sua carreira. Como que você enxerga a carreira do gerontólogo no futuro? Porque a população está envelhecendo e nós estamos precisando de mais profissionais nessa área. O que você acha? Qual que vai ser a perspectiva? Eu costumo brincar que quando eu entrei na faculdade em 2009, falavam que em 10 anos a gerontologia ia ser profissão do futuro, né? E já passaram 10 anos. Eu acho que assim, vai ser um profissional necessário e um profissional muito cobiçado no mercado. Eu não acho, eu espero, na verdade, que seja, porque assim, é um profissional muito completo em termos de conhecimento, a gente sabe de muita coisa, a gente conhece muita coisa do processo de envelhecimento, né, e do idoso, a gente dialoga com muitas áreas, e a gente consegue direcionar as pessoas, assim. Então, a gente consegue dar os direcionamentos. A minha ideia, assim, a minha ideia de futuro, quando eu olho para, sei lá, quando eu for idosa, eu gostaria de ter um gerontólogo fazendo a gestão do meu cuidado, né? Uma pessoa que vai aí entrar em contato com os meus médicos e tirar alguma dúvida que, sei lá, meus filhos tenham, que vai, por exemplo,
conseguir um profissional quando eu precisar, que vai vir na minha casa mensalmente para ver como eu tô, para fazer um mapeamento, para mostrar para minha família os riscos da minha casa. Então, ó, isso daqui pode causar queda, isso aqui ela pode tropeçar, ó, é bom pôr uma luz ali, é bom tirar tal coisa. Enfim, eu espero uma sociedade onde a gente, de fato, tenha, primeiro, uma valorização maior do idoso e que o idoso ele seja bem cuidado, né? Que ele seja bem amparado. Então, vamos aproveitar e fazer um marketing seu, né? Viu, gente? Se vocês quiserem entrar em contato com a Ana pelo Instagram, é Ana Becker, Ana Cláudia Becker. Ana C. Becker, tem o C. Ana C. Becker. Né? É porque quando você digita Ana Cláudia Becker, aparece você lá. Apareceu. Aparece. Então, Exato. Então a gente já aproveita para fazer um marketing seu. Te falei que essa live ia ser rápido porque ela já acabou. Uau, já? Falta alguns minutos. Foi tão rapidinho. É muito rapidinho, o papo está extremamente agradável. E eu tenho que, em breve, vai aparecer aqui um cronômetro, eu esqueci de te falar isso, que a gente tem que salvar, porque senão não consegue gravar no IGTV. Essa live, viu, gente, vai estar gravada no IGTV. Ana, para a gente finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos alunos, para quem está assistindo a sua live, algumas palavras. Pode ser sobre envelhecimento, sobre a sua carreira. O que você tem a dizer? Eu acho que as pessoas elas não conhecem a gerontologia e por isso é um curso que não tem ainda muita visibilidade, porque a gente, na época do vestibular, principalmente, né, a gente está muito focado nas carreiras mais tradicionais, né? Só que a gente está num mundo que está mudando muito rápido e é um mundo que exige novas profissões. Do mesmo jeito que um dia a nutrição, a fisioterapia, a terapia ocupacional foram carreiras meio que ninguém sabia direito o que fazia, a gerontologia é uma carreira nova. E é uma carreira muito apaixonante, porque a gente tem diversas áreas de atuação. Você não precisa atuar com o idoso, necessariamente, você pode atuar com pessoas mais jovens, você pode ir para a área que você mais gostar. Então, eu, por exemplo, atuo na gestão em saúde, inclusive vou fazer o meu marketing. Eu tenho um podcast que chama Facilitando a Saúde. Você pode e eu falo de temas facilitando a saúde. A saúde. Facilitando Legal. a saúde. No Instagram e nos streamings é esse o nome. E lá eu convido profissionais para falar sobre saúde de um jeito fácil. Eu só consigo dialogar com os profissionais que eu convido sobre saúde porque eu sou gerontóloga, porque eu conheço um pouquinho de cada área. E é uma carreira linda, é uma carreira muito promissora. Trabalhar com idoso também é muito gostoso. A minha mãe colocou o nome do meu podcast, obrigada, mãe. É uma carreira que você tem muito contato, você tem muitas histórias que você ouve. Então, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar com um idoso que lutou na Segunda Guerra Mundial, sabe? Olha que coisa! Tipo, eu ouvi as aulas do Frank, do Marcos Lipas e estava vendo a história ali. E, enfim, trabalhar com idoso é muito gratificante, trabalhar com gente é muito gratificante. É uma profissão que, assim, se você é curioso e gosta de muita coisa, que é o meu perfil, a gerontologia é para você. É um curso maravilhoso e não é uma carreira difícil de entrar. É uma coisa boa para quem está querendo entrar na USP, porque, infelizmente, não é um curso conhecido. Então, é um curso que não é tão difícil de entrar. Exatamente, porque as pessoas não conhecem, né? Então, procurem sobre a Geronto, que é maravilhoso. Ana, então, mais uma vez, em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria agradecer a sua participação. Mais uma vez, você está com a gente aqui. Muito obrigado. Sucesso, tá bom? Imagina, e depois contem comigo. Eu falo com você. Gente, boa noite a todos. Amanhã um convidado especial também, ex-aluno nosso, o Bruno. O Bruno ele vai falar de ciências contábeis e atuariais. Tá bom, gente? Obrigado, Ana. Tchau, dona Silvia. Valeu. Tchau, Ana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Enzo. Um beijo. Tchau. Outro.